Bom dia, alma abençoada. Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. Iniciando mais uma live aqui com você na nossa comunidade Slade Moraes. Já vou enviar essa live, contar para todo mundo que eu estou ao vivo, porque eu não sei se a senhora alma abençoada percebeu. Eu não ando fazendo posts de divulgação das lives. Sim, mas por que, Gislade? Porque eu tô sendo conduzida por uma intuição maior. Eu estou seguindo o meu coração. E o meu coração, ele vem dizendo, a intuição, Deus em mim, o divino em mim, para eu fazer essas lives. Eu fiz semana passada, fazer essas lives de manhã. E todos os dias, quando eu acordo, que eu estou no meu processo de conexão com o Senhor, Deus está me dando uma palavra, um direcionamento. E eu estou pegando esse celular e abrindo essa live aqui no Instagram. Tá acontecendo assim, de forma bem natural. Deixa eu enviar a nossa live aqui, informar para as pessoas que estamos ao vivo. Ontem tivemos uma live maravilhosa. Quero agradecer quem estava ao vivo e agradecer quem comentou de novo. E uma irmã compartilhou comigo uma percepção, algo que eu vou ir um pouco mais a fundo. Acredito que durante essa semana eu já consiga compartilhar esse tema com vocês. E eu falava com ela ontem sobre o Espírito Santo que dá o discernimento. E quando você entender isso na sua vida, lembra que eu sempre falo muito sobre a superconsciência, que é o divino em você. E daí ela me trouxe essa percepção, nós conversamos a respeito disso. E no meu livro, Pare de se curar com Está Tudo Bem, eu falo um pouco sobre isso, quando eu achei que eu não tinha capacidade de falar, de expressar, de trazer o que Deus, o que essa superinteligência divina me trazia de conhecimento todos os dias. E aí, lendo Jó, acho que é 42:11, não vou me recordar, mas acho que sim, ou 32:11, eu perdi o medo e a dúvida sobre aquilo que eu deveria fazer, sobre o que eu deveria trazer para esse mundo. Porque eu achava que eu precisava estudar mais um pouco, que eu não tinha conhecimento teológico suficiente, e que essa inspiração que eu tinha mesmo não seria adequada para eu vir aqui me colocar no papel de realmente falar para vocês sobre o divino, falar para vocês sobre Deus, sobre transformação verdadeira, sobre perder o medo e a dúvida. E aí, Jó 32:6-10. Não são só os velhos, mas os sábios. Não são só os de idade que entendem o que é certo. E aí, Jó vai falar que, Eliú, na verdade, vai falar aqui, que ele entendeu, que ele ficou muito tempo sem falar. Eliú era um dos amigos de Jó e ele escutou os mais velhos, mais sábios, porque a sabedoria ela vem com a idade, e ele não ia falar. Mas aí chegou um momento que ele fala assim que ele entendeu que não é a velhice, que não é a questão da sabedoria, mas é o Espírito Santo que dá o entendimento. E aí, eu contei semana passada para você, bom dia, Ângela, eu contei semana passada para vocês que Deus, ele tem uma habilidade fantástica de me colocar em lugares quando eu saio do meu propósito. E eu senti que nos últimos tempos eu havia me desviado um pouco desse propósito.
E lendo novamente o meu livro, eu vi o quanto eu tinha me desviado disso. E aí o que eu fiz? Eu voltei, né, a esse lugar e pedi discernimento realmente para o Espírito Santo, me conduz. E eu fui conduzida de uma forma muito bonita a um conhecimento fantástico que eu realmente desconhecia, e isso despertou novamente aquilo que é dentro de mim, que há dentro de mim, que foi aquilo que Deus realmente me trouxe para romper aqui para vocês, que é realmente a palavra, que é realmente dividir com vocês as minhas percepções espirituais, que é realmente trazer a filosofia sistêmica à luz da Bíblia, mostrar que Deus é sistêmico e mostrar que o que te paralisa é a dúvida e o medo. E fundamentar tudo isso na palavra. Porque muitas vezes, abençoada, nós negligenciamos o nosso propósito porque a gente não quer incomodar, porque a gente não quer se posicionar, porque a gente tem medo de ficar chato, tem medo de ficar igual a todo mundo, porque hoje, infelizmente, a espiritualidade ela é comercializada, e aí a gente chega naquele lugar de paralisar por medo, né, do que as pessoas vão pensar, tá vendendo espiritualidade. Isso aqui não é meu caso. Eu tava na manhã de autógrafos do Pare de Se Curar que está tudo bem, e uma pessoa falou assim, Gisleide, eu vi seu livro, quem que fez a capa do seu livro? Quem que fez essa arte? Porque eu olhei, mesmo sem conhecer a temática do teu livro, foi uma coisa muito espiritual. Todo esse movimento, toda essa cor, essa porta. E aí eu fui contar um pouco para ela sobre a história dessa capa. Gente, essa capa do meu livro, a arte do meu livro foi eu que fiz. Assim, a arte assim, né? Eu fiz a imagem, eu gerei a imagem, eu pensei na imagem, e aí passei para a editora e eles conseguiram pegar a imagem que eu tinha formulado e colocar isso no livro. Em 2024, eu descrevi, né, ali no Canva a imagem que eu queria, do jeito que eu queria, e era exatamente isso, né? Uma mulher atravessando uma porta. Porque muitas vezes a cura, ela tá em realmente a gente muitas vezes não, a cura tá em a gente se movimentar. E Deus vai falar isso pra gente. Jesus já ensinava isso pra gente. Pedir e lhe será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Tá vendo que tudo depende de uma ação? E quando Deus vem e fala isso pra gente, foi muito esse movimento de ação. Esse livro, ele é um movimento de ação para realmente você ir para o mais. Só que ir para um lugar de cura, ele vai passar, esse ir vai passar pelas 3 esferas que eu venho falando com vocês essa semana, que é a mente, consciência, que é a alma subconsciente e que é a superconsciência divina. Nós vamos ser divididos aqui. E o movimento faz com que a memória traumática que tem no seu corpo realmente cure. Porque não é só uma cura mental e emocional. É uma cura de alma. É uma cura no corpo. Eu já falei quantas vezes para vocês o que a filosofia sistêmica trabalha. Trabalha esse trauma, esse fluxo do amor interrompido que ficou no seu corpo por conta da história que você viveu. E quando eu integro o meu corpo, a minha alma e a minha superconsciência divina, a cura verdadeira acontece. Eu paro de me curar com tá tudo bem. Só que nesse caminho, eu tô aqui e eu preciso atravessar a porta, existe o quê? Dúvida e medo. E a dúvida e medo é o que separa você dos seus sonhos, dos seus desejos. Ontem eu recebi um feedback de uma pessoa que falou assim, Gi, nossa, como é incrível ver você contar seus medos, a sua insegurança,
aquilo que você viveu. E aí eu falo aqui, né? No capítulo 1. Eu nunca me vi como escritora, e muito menos imaginei que um dia eu estaria aqui compartilhando minha experiência através de um livro. Portanto, não espere uma obra-prima literária, mas sim um relato sincero de um processo de cura. Minha esperança é que ao compartilhar minha jornada, você possa se inspirar a parar de se curar com está tudo bem, e realmente iniciar o seu processo de cura também. Aí eu falo, né? No início de 2024, recebi uma missão que veio de Deus. Em um sonho, um anjo me entregou um papel com uma mensagem clara e poderosa. Pare de se curar que está tudo bem. Enquanto escrevo essas palavras, ainda consigo sentir a paz que aquele sonho me trouxe. Naquele momento, soube que essa missão era importante, embora não soubesse como iria cumpri-la. Durante os meses seguintes, muitas dúvidas passaram pela minha mente. Como escrever um livro? Como estruturar meus pensamentos? A insegurança, o medo e a vergonha foram sentimentos recorrentes, enraizados nas minhas experiências de vida e na falta de fé em mim mesma. Mas uma verdade começou a se firmar em meu coração. Deus é quem produz essa jornada, e é Ele, pelo seu Santo Espírito, e é pelo seu Santo Espírito que seguirei guiada para a conclusão desse projeto. E é isso. O medo e a insegurança é o que te separa dos seus desejos. Sabe quando você vai ter uma libertação, uma relação, viver uma experiência realmente espiritual verdadeira, familiar, profissional, financeira, relacional e saúde? Quando você não se preocupar. Quando você, de verdade, desejar sem se preocupar. Bom dia, Kelly. Bom dia, Jorge. Bom dia, Karine. Você tá pronta para desejar sem se preocupar? De verdade? O que você deseja? Eu postei ontem, não sei se você não viu, e se não viu, vai lá, curte e comenta. Eu postei uma foto do meu Pinterest. Eu faço vision board. O que é isso? Em vez de fazer o quadro dos sonhos, eu escrevo. E lá no Pinterest eu tenho pastas. Então eu tenho uma pasta para minha vida espiritual, daquilo que eu desejo. Eu tenho uma pasta para a minha vida familiar, daquilo que eu desejo. Eu tenho uma pasta para a vida profissional, relacionamentos, saúde e também vida financeira. E ontem eu postei na galeria no Pinterest e na minha galeria. Porque na minha vida profissional eu tenho ali 8 grandes manifestações. E uma delas era aquela foto ali no meu dia de autógrafo com o meu livro. E sem se preocupar. Porque o medo e a dúvida é o grande Golias da nossa vida. É o que paralisou os israelitas, o que fizeram eles ter medo quando eles viram aquele filisteu daquele tamanho. E aí vem Davi, que é o quê? Fé e confiança, que é amor. E no amor, que é a fé verdadeira, fé e confiança, eu venço o medo, que é a fé invertida, naquilo que eu sempre penso, não vai dar certo. Eu falava com isso essa semana com a Ângela. Por que você tem tanta confiança que as coisas vão dar errada e não tem a confiança de que vão dar certo? E quando eu falo sobre o processo de manifestar, sobre fazer, sobre realizar os meus sonhos, os meus desejos, eu tô falando de você desejar sem se preocupar. E o que Jesus fala para nós? Jesus vem tratar de ansiedade, vem tratar de medo, vem a tratar de falta de fé. Lá em Mateus 3,16, deixa eu ver se é 3,16 mesmo. Não, 8,26. Peraí. Olha o que Jesus vai falar pra gente. Presta atenção. Oito, 16. Oito, 26. Calma aí. Aí, achei.
Perguntou-lhe então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. Aqui conta a história de quando Jesus com os discípulos foram atravessar o mar da Galileia e teve uma tempestade. Inclusive, o Hernando Dias Lopes faz uma pregação, tem aí no YouTube, se você tiver oportunidade, procura. Quando ele veio aqui em Rio Verde, eu fui e ele fez essa pregação que é extremamente maravilhosa. E eu já falei isso aqui com você. Pare de esperar a abundância. Não é sobre pedir para Deus, desejar que a tempestade pare. É sobre pedir para Deus te orientar e te ensinar a andar por cima das águas. Andar na tempestade. E Jesus estava ali adormecido e aquela tempestade acontecendo e os homens despertam ele e falam, ó Senhor, não tem medo de que ceife na nossa vida? E Jesus pergunta para eles, por que sois tímidos, homens de pequena fé? Por que és tímida, mulher de pequena fé? Por que és tímido, homem de pequena fé? Porque tem dúvida e medo. O medo fez os discípulos olharem só para a tempestade. E eles se esqueceram de tudo que Jesus até aquele momento havia feito. E questionaram Jesus. Não te preocupas conosco? Tá aí deitado, com cabecinha no travesseiro, sossegado desse jeito? E tudo isso aqui que tá acontecendo à volta. E aí? E aí, desse lugar, os seus desejos não são realizados, não são manifestados. Porque a dúvida e o medo separam você daquilo que você deseja. É a única coisa que separa você do que você deseja, tá? Ai, não, é porque é a vontade de Deus. Não, a vontade de Deus é que você seja próspera. A vontade de Deus é que você tenha saúde. A vontade de Deus é que você usufrua do que Ele deixou aqui na Terra. Mas o medo e a dúvida te deixa presa às mazelas que você vive. E aí, por que se preocupar? Você sabia que a sua preocupação, isso que te causa preocupação hoje, talvez nunca aconteça? E aí que tá a mudança de chave no jogo da vida, que eu falei ontem pra vocês. A vida é um jogo, a gente joga tudo que é tipo de jogo, mas não joga o jogo da vida. Você se preocupa com aquilo que talvez nunca aconteça. E se acontecer, você não sabe nem como que você vai lidar. E você tem as ferramentas corretas para lidar com isso. Aí tá a diferença. Eu escuto muito isso. Gisley, de como você dá conta, de como você consegue. Gente, todo mundo consegue. A diferença é o tipo de conhecimento que eu tenho. É o tipo de percepção da vida que eu tenho. Mude a sua percepção sobre a vida e a vida muda. Aí que tá o processo de cura. Eu vou viver as ordens do amor na minha vida, hierarquia, pertencimento e equilíbrio, quando eu entender isso. Quando eu chegar a esse lugar de não me preocupar. A Kelly falando verdade, temos que fazer nossa parte confiar. Bom dia, Leda. Leda, já falei de você no início da live. Tá conseguindo entender o que eu tô falando pra você? Tá fazendo sentido? Ah, mas é muito fácil você falar em não se preocupar, em não ter medo, em não ter dúvida. Quando eu tenho não sei quanto de dívida, quando eu tô doente, quando ninguém me apoia, quando eu tô vivendo na escassez. E quem cria a sua realidade? A sua preocupação? Esse medo, essa dúvida, esse desespero, essa ansiedade, toda essa mazela que você vive tá te ajudando em quê?
cura e restauração passa por fé e confiança. Cura e restauração passa por você entender as 3 esferas do seu corpo. Cura e restauração passa por você ter intimidade com Deus. E ser espiritual não é ler a Bíblia 3 vezes ao ano e ir na igreja todo domingo, não, tá? Ser espiritual é você ter intimidade com Deus. É você entender que tem uma inteligência divina que criou tudo, que rege tudo, que está aqui, que é amor e que nos aperfeiçoa todos os dias, e que essa consciência maior está dentro de nós. E não sou eu que estou falando, Jesus falou. Eu vou, mas eu vou deixar o Espírito Santo aí com vocês. Eu já vi gente falar que quando a gente fala que existe o divino em nós, nós estamos querendo nos comparar a Deus. Só que isso é uma falácia. Porque como assim? Se o próprio Jesus não falou, nos deixei o Espírito Santo, o Consolador. E eu não acabei de falar para vocês que o próprio Eliú, amigo de Jó, falou, a sabedoria não sou eu, é o Santo Espírito em mim que dá discernimento. Isso é intuição, isso é o divino em você. A adversidade na vida, ela sempre vai existir. O que vai separar o joio do trigo é como você lida com ela. Porque só aumenta de nível, tá? A felicidade, a prosperidade, a saúde, o amor, a autoexpressão plena é para todo mundo. Não é para Gisleide, não é para Leda, não é para Kelly, não é para Ângela, é para todo mundo. E sim, às vezes você vai conseguir alcançar isso sozinha. Consegue, gente, consegue, tá? Inclusive no meu livro, eu trago uma indicação de um vídeo de um psiquiatra que eu sigo ele. Eu gosto muito do conteúdo. E ele tem um vídeo que ele fala sobre como ser forte quando me sinto fraca. E aí ele vai falar desse processo de pessoas que se curam, se autocuram, mas de pessoas que precisam de auxílio. Gente, vocês sabiam que tem gente que não sabe ler e aprende a ler, se alfabetiza lendo a Bíblia? Olhando, vai lendo e vai aprendendo as palavras e aprende a ler, porque é o Santo Espírito de Deus que habilita com sabedoria, com inteligência, com compreensão e com discernimento. E você sabe o que diferencia uma pessoa da outra? É a confiança nisso. É a fé nisso. A dúvida e o medo impede você de ser útil para o mundo. Eu trabalho muito com empresários e eu trabalho muito isso, as feridas emocionais. As pessoas não conseguem falar, não conseguem se expressar, não conseguem ter essa autoexpressão plena. Eu tô com uma cliente minha e há muito tempo eu venho, trabalhando com ela essa questão que ela tem medo de se expor. E eu mostrei pra ela o que estava por trás do medo dela de fazer vídeo. Ela tem uma empresa e ela é a garota propaganda da empresa dela. E ela fez um primeiro vídeo e ela mandou e eu assisti, teci meus comentários a respeito. E aí ela fez mais 2. Aí semana passada nós estávamos na terapia e eu falei pra ela, tô tão orgulhosa de você. Porque quando a pessoa entende, nomeia o que prende ela, gente, é assim. É no piscar de olhos. A coisa acontece tão rápido que tem hora que você fala assim, não, calma. Calma que parece que eu já saí dessa atmosfera. Mas quando você permite que a superconsciência divina haja realmente na sua mente, no seu inconsciente, você traga essas percepções, você muda a postura, você muda a visão. E aí, desse lugar, você pode ter vida. Desse lugar, você tem autoexpressão plena. Desse lugar, você tem saúde e você tem prosperidade. E eu já falei,
O que separa você do seu desejo, carro, casa, dinheiro e um bom relacionamento, é dúvida e medo. A autossabotagem é o Golias da tua vida. É a fé invertida. Parar de se preocupar, como Jesus perguntou para os discípulos, homens de pouca fé, por que vocês estão desse jeito aqui, se preocupando assim? Porque o Golias é grande. Porque o Golias te abandonou. O Golias não cuidou, não te deu o amor, a segurança que você precisava. Porque o Golias às vezes te machucou fisicamente, emocionalmente. E quantos Golias a gente continua, de quantos Golias nós ainda continuamos refém? E todos esses Golias estão no seu corpo. Por isso que muitas vezes as pessoas passam anos em tratamento de psicoterapia e não melhora. Porque os seus traumas, as tuas crenças, os padrões, os Golias, a gente não vence eles só na mente. A gente tem que vencer no corpo e na alma. E a gente faz isso como? Com a palavra de Deus, com boa leitura, com boa ferramenta, com conhecimento. E eu trago a minha história aqui, como eu venço Golias todos os dias na minha vida. Quais as ferramentas, quais os mecanismos eu usei? Como que eu me movimento na vida para realizar os meus desejos? Porque eu tenho muitos desejos. E eu não tenho vergonha de falar dos meus sonhos, dos meus desejos materiais para vocês, não. Eu tenho uma jornada que são 5 encontros em grupo, online, que é o poder invisível da palavra. Inclusive, nós vamos finalizar hoje e nós vamos fazer agora a próxima, vai iniciar em julho, a próxima turma, o próximo módulo, na verdade, porque são encontros terapêuticos comigo, por um valor muito acessível, e 5 encontros. Nós vamos falar sobre o jogo da vida. E eu te mostro, na palavra de Deus, como ele deixou todas as instruções pra gente saber jogar o jogo da vida. E a gente se recusa a isso. Por dúvida e medo. Porque muitas vezes a gente decide estar nesse lugar. E quando eu falo de cura e restauração, hoje eu vou trazer Isaías novamente para vocês, 41:13. Presta atenção. Lembra que eu falei sobre a superconsciência divina, que é o divino em você? Que é isso aqui, é o telefone que a sua alma vai atender. E você vai mudar a tua percepção sobre o mundo. Sobre toda a tua vida, sobre as adversidades. E daqui você consegue trazer isso para as realizações materiais que você deseja. E as realizações de própria cura. Fala assim, ó. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela mão direita e digo, não temas, eu te ajudo. Ouvi, despertou? Escreve aí para mim, despertou? Presta atenção. Isaías 41:13. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Por que cargas d'água você continua tentando resolver os problemas na força do teu braço? Sabe por quê? Porque a gente não teve pai. Porque a gente não teve autoridade. A gente não teve uma referência de autoridade, de respeitar, de força. Sabe por quê? Porque a gente estava lá em cima da ponte e a gente teve que se salvar sozinha. Aí eu me enchi de Golias. Aí a minha vida é dúvida e medo.
Ó, a Kelly falando, eu estou pronta para viver uma vida plena na verdade da minha alma. Só que a verdade da tua alma, presta atenção, Kelly. Ó, presta atenção. Autoexpressão plena para aquilo que eu fui criada. Para a abundância, para a felicidade, para o deleite. Para a saúde, para a prosperidade, amor e autoexpressão plena. Só que essa alma tá toda suja. Nós precisamos limpar essa alma e implantar nela a consciência divina. E essa consciência divina vai limpar toda essa alma, vai tirar o coração de pedra, vai te dar um coração de carne. E aí sim, você pode viver alma. Você não é um corpo com a alma, você é uma alma com um corpo. Entendeu? Só que aí eu tô vivendo aonde, gente? Tô vivendo no corpo. Tô vivendo no corpo, na consciência. Nada dá certo pra mim, ninguém me ama. Nossa, meu Deus, eu tenho que fazer tudo pra todo mundo, eu tenho que dizer sim pra todo mundo, eu tenho que ser útil, as pessoas têm que me ver, eu tenho que estar toda montada, eu tenho que ser todo o centro das atenções. Eu fico lá morrendo, julgando a minha mãe, julgando meu pai, porque minha mãe não me ama, minha mãe não me vê. Deixa eu fazer mais um pouquinho pra ver se as pessoas me veem, me amam e me dão o amor e a segurança que eu preciso. Muro de lamentações. Acho que nem o muro lá de lamentações lá em Israel tem tantas lamentações como a gente trata na vida. Sabe por que você é uma fazedora? Porque assim talvez ninguém te abandone. Porque assim, às vezes alguém vê que você é útil, alguém te ama. E aí, o poder da palavra é o que vai trazer a verdade para você. Você não precisa se expor. Você não precisa trocar a cor do seu cabelo. Você não precisa colocar uns cílios enormes, uma boca enorme, uma sobrancelha. Você não precisa ser aquela que faz tudo para todo mundo. Porque não é sobre fora, é sobre dentro. Você não está fazendo o divino em você. Não é autoexpressão plena. É dor. É trauma. É raiva. E às vezes essa raiva não é nem sua. Essa tristeza, essa depressão, esse cansaço, nem é seu. Você tá tomando de outra pessoa. E aí, um jardim sujo, uma alma suja, ela expressa o quê? Medo, insegurança, dúvida. Sobre si mesma, sobre todos, principalmente sobre Deus. Ah, Deus amou todo mundo menos eu. Deus tá me castigando. Gente, como que você pode ter uma ideia de que Deus vai castigar alguém? Você, a baixa autoestima, a autoestima é tão baixa, o merecimento é tão baixo que o que você acha que o que você tá vivendo é castigo de Deus. O que você tá vivendo é dúvida e medo. O que você tá vivendo é fé invertida. O que você tá vivendo é subjugação do Golias em você. Não é Deus que tá te castigando, não. Porque o momento que você parar de querer ser vista e começar a se ver, sabe o que você acha que você... Vamos lá, deixa eu contar uma coisa aqui pra vocês. Às vezes você tá com um problema financeiro. Às vezes você tá com um problema de saúde. E aí você acha que o problema é o dinheiro. Mas você sabia que o problema pode estar na sua autoestima? Baixa autoestima pode ser o problema, pode ser aquilo que impede você de fazer dinheiro.
de vender, de se expor, que causa dependência emocional, que causa todas as mazelas que estão aí perturbando a tua alma. Sabia disso? Autoestima não é o que o outro pensa sobre mim, mas o que eu penso sobre mim mesmo. E o que você pensa sobre você mesmo? O que foi implantado na alminha dessa criança? Como que essa alma chegou ao mundo? Qual que é a história? Qual que é o relacionamento dela com a religião, com a família, com a profissão, com o financeiro, com a saúde, com os relacionamentos? O que ela acredita? O que ela viu? O que o corpo viu que contou para a alma? Ih, aqui é só B.O. Aonde foi que... O que aconteceu na sua vida que você perdeu a confiança em você mesmo? Que você deixou de se respeitar? Porque a autoestima é autoconfiança e autorrespeito. O que disseram para você que ficou implantado no teu corpo que você confia muito mais do que a palavra do Criador diz para você? Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Só que você vive uma postura de um corpo que tem uma alma. Fala comigo, digita aí pra mim. Eu sou uma alma que tem um corpo. Você é uma alma que tem um corpo. Essa é você. E agora você tem que contar isso pro seu corpo. E é aqui que tá o processo de cura. Gente, ontem uma colega minha fez um vídeo que eu achei tão necessário. Vocês sabem que eu tenho uma imersão que chama Sistematicamente Despertas. E eu já fiz 2 edições e assim, foi um processo de cura muito profundo. Porque o que eu ando vendo hoje? Eu ando vendo encontros sociais. E ela falava sobre isso. Às vezes a gente faz um evento, as pessoas acham que é mais um evento social, é um network, mas não é sobre isso. Não é sobre o café, a foto bonita e o network. É sobre o processo de cura. É sobre eu fiz no último sistematicamente uma constelação de 8 gerações. Isso foi do nível, isso foi tão profundo. E é isso que eu faço. Eu curo o teu corpo para entender que ele é só uma casca. Ele é só uma matéria. E que nele habita o dono verdadeiro, que é a alma. Só um veículo. O corpo é só um veículo. E nós precisamos tratar esse corpo quando a gente fala de cura e restauração. Ontem eu não falei que Deus fala, guarda teu coração. Porque é dele que brota a vida. E eu trouxe para vocês exemplo. Por que a constelação, eu falo que a constelação é o método, a ferramenta terapêutica mais eficaz quando a gente fala de processo de cura e restauração. Porque ali seu corpo vê, a sua consciência vê o que está gravado na sua alma. Eu tenho uma cliente que ela tem uma questão, ela tem algo para tratar com Deus. E ela vive o trauma dela. E numa constelação, acabou que Deus teve que entrar na constelação.
E eu falei as frases de ressignificação para ela e ela criou uma resistência muito grande. Ela me enfrentou. E assim, né, é sobre ela, não é sobre mim. Porque isso é errado, porque eu não sou assim, porque Deus pra mim é tudo, que não sei o quê. Entendeu? O tamanho da raiva, o tamanho da revolta. Porque, gente, eu sei que conscientemente é isso mesmo. Você acredita em... Eu não tô pondo em xeque a sua fé. Eu tô mostrando pra você o que tá na sua alma. E se você não ressignifica, se você não assume, se você não inclui esse trauma, esse pedido que você fez pra Deus, Senhor, me ajuda, e você não teve ajuda e você culpou Deus pela sua história, pelo pai, pela mãe, pela história que você tem, você não cura. Aí as pessoas resistem. Porque as pessoas não querem cutucar mais em dor. E a constelação, ela não cutuca em dor, não. Ela vai direto lá na sua alma, tira uma foto e pá! É isso aqui, ó. Ai, mas eu não sou assim, eu não tô falando que você é assim, eu tô falando que tá na tua alma. Então agora você pega e ressignifica isso. Para de ser mãe da sua mãe, para de ser mãe do seu pai, para de estar ocupando o lugar da sua mãe e do seu pai em relação aos seus irmãos. Para de achar que você pode salvar seu pai, sua mãe, seu irmão, o periquito. Integra toda a dor que você sente e conta pro teu corpo. Sentimos, mas pertence e faz parte. Agora a gente vai fazer diferente. É desse lugar que a gente se cura. É do lugar... Você sabe o que é o lugar de cura? A minha mãe, eu venho passando por um processo de cura muito, muito profundo com ela. E ela era aquela pessoa que ligava. E se ela tentasse falar comigo e ela não conseguia, ela ligava 300 vezes. E às vezes eu tava trabalhando, aí já ligava, na hora que eu atendia, ai, você não atende esse telefone, e já brigava, e já falava um monte de coisa, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E eu fui. Você pertence, faz parte, pertence, faz parte, pertence, faz parte. E foi. E foi. Aí sabe o que aconteceu? A minha mãe hoje, ela me liga uma vez. E eu retorno quando eu posso. Mãe, retorna assim que eu puder. Mas ela não liga mais. Ela aguarda. Ela aprendeu a aguardar o meu retorno. E aí, a gente tinha que se falar todos os dias. Hoje a gente fala um dia sim, um dia não, a cada 2 dias. Tem dia que a gente fica 4 dias sem conversar. E ela não fica me ligando insistentemente. Vocês entenderam o que é processo de cura? E eu escuto pessoas que às vezes estão na terapia, as pessoas estão ligando, eu falei, você não precisa atender. Nossa, mas se eu não atender, o mundo acaba. Mas você entendeu que é sobre você, não é sobre o outro? A decisão é sua. Ó, a Lê tá falando verdade. O que vejo é que já ouvi isso, que Deus tem culpa da vida ser assim. É. E você clamou, mas você clamou com dúvida e com medo. Você clamou sem merecimento. Porque muitas vezes, gente, as pessoas se julgam que não são merecedoras nem da misericórdia de Deus, tá? De tão culpadas que elas acham. Se meu pai e minha mãe me rejeitou, Deus também me rejeita. É isso que tá na sua alma. E se você não vê isso, você não trata. Se você não olha para a raiz de onde que vem essa raiva, esse esgotamento, você não cura. Não adianta. Eu falo no meu livro, né? A locomotiva sem freio que eu era. Porque eu não percebia isso. Porque eu agi a vida inteira com os meus braços. Me salvando. Me cuidando. Me em tudo. É quase uma índia. Porque eu não queria pedir. Não porque eu não queria pedir. Mas é porque eu tava cansada de ouvir não. Olha aqui, ó. No capítulo 2, né, eu falo o peso de estar tudo bem. Venha a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve.
Mateus 11, 28, 30. Ouvi um glória? Ouvi um despertou? Não é o que eu tô falando não, gente. Eu tô mostrando pra você. Você sabe qual que é meu trabalho? Meu trabalho não é te curar. Meu trabalho não é nada. Sabe o que é meu trabalho? O que é meu propósito? Ensinar pra você parar de enxergar e começar a ver. Te ensinar a ver. É só isso. Te ensinar a ver aquilo que você precisa ver. A ver que as ordens do amor vão afetar a tua vida, você querendo ou não, porque é lei universal. Ou você entende como que funciona a hierarquia, o pertencimento e o equilíbrio, ou você está fardada à dúvida e o medo o resto da sua vida. Você vai ficar nesse lugar até quando? Você vai ficar refém dos Golias da sua vida até quando? Ou você joga o jogo da vida, ou você não vai atender o telefone divino nunca. E olha que eu nem gosto dessa palavra, tá? Eu não gosto, no meu vocabulário eu não gosto de palavras como nunca, jamais, é difícil, não dou conta, não tem tempo. Misericórdia. Porque lembra que aquilo que você tem medo pode nunca acontecer? De verdade? E qual que é o grau, qual o nível? Eu conversava essa semana com outra cliente minha. Ai, porque eu tô fazendo campanha de oração, tô não sei o quê, não sei o quê, tô fazendo não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas as coisas não estão acontecendo. Claro que não vai acontecer. É claro que não vai. Porque você confia em tudo, menos em Deus. Você confia em tudo, menos na consciência divina. Você confia em tudo, menos em você. Não vai. Não vai acontecer. Me desculpa. Você pode fazer quantas campanhas de oração e não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que da sua vida. Não vai. Porque tem a preocupação. Porque você não acredita. Porque você não tem fé e confiança verdadeiras. Ou você pensa aquilo que você quer e solta. Efeito Zenão, né, que o Hélio Couto fala. E deixa fluir. Deixa ser leve. Deixa acontecer. Só que aqui não é ser preguiçosa e procrastinadora. Aqui não é ser negligente. Aqui eu estou falando de eu vou fazer, eu vou me dedicar. Não é sobre o tanto que você se esforça, é o tanto que você se dedica. Eu vou continuar buscando, eu vou continuar fazendo, eu vou continuar me organizando. Quando você vê, ó, é assim. Ó, a Leda falando, às vezes somos mais comportamentos, temos mais comportamentos como Saul do que como Davi. Sim. Deus manda fazer um negócio, Saul vai lá e faz diferente. Porque ele acha que vai agradar a Deus. Mas Deus não mandou fazer aquilo, gente. O que Deus mandou fazer de diferente? O que Davi falou pro povo israelita? Como é que é? Vocês estão com medo desse incircunciso? Vocês não sabem por que vocês estão aqui, né? Tem um canal, inclusive da Igreja Batista. É o Superbook, que é um desenho que mostra, dramatiza ali as passagens bíblicas. E aí tem um episódio que Davi tá ali, Davi tá falando com o irmão, mas isso tá na Bíblia também, tá? E ele fala, vocês não sabem por que vocês estão lutando, né? Vocês não sabem por que vocês estão aqui. Davi era pequeno, mas era retado. Davi, se nascesse no Brasil, ia ser baiano.
Entendeu? Você não sabe o seu propósito. Você não tem sentido na vida, você não sabe por que você quer isso que você acha que você quer. Por que você quer? Pra que você quer? Quando você quer? Você não sabe. Como que você não vai ter dúvida e medo? Se eu não mantenho o foco e vou embora, não acontece. Essa era a diferença de Davi e dos soldados de Saul. E Saul era um ungido. Saul era um homem de Deus. Os israelitas que estavam ali serviam a Deus. Mas por que eles não mataram o gigante? Dúvida e medo. Eles não sabiam por que eles estavam lutando. Eles só estavam lá. E hoje é o que a gente vive. A gente vive no automático e não sabe por que a gente está fazendo, a gente só faz. Mas por que você está fazendo? Qual que é a causa maior? É um propósito? Não é um propósito? Você está falando para quem? Você está falando do quê? Quão útil você está sendo no mundo? E aí eu te pergunto, você sabe realmente? Qual que é a sua causa? Qual que é a sua causa espiritual? Qual que é a sua causa familiar? Qual que é a sua causa profissional, financeira, saúde e relacionamento? Porque a única coisa que te separa daquilo que você deseja é a dúvida e o medo. Por que se preocupas? Por que tem medos? Porque é de pouca fé. Qual a finalidade? Você sabe que você não tem um propósito? Você sabe que você é um propósito de Deus? Você tá me perguntando se era a próxima pergunta ou você tá me perguntando qual a finalidade, Leda? Não entendi. Por que você quer? Quando você quer? E aonde isso vai te levar? Aonde esse desejo vai te levar? A finalidade, autoexpressão plena. A finalidade é viver o plano divino de Deus para você. Existe uma forma sua. Existe uma ideia perfeita de você. E a finalidade é você manifestar aqui o seu plano perfeito. O plano divino perfeito para você. Agir por agir sem saber o que é. Ué? E aí é isso que eu trato no poder invisível da palavra. Esses 3 pilares, esses 4 pilares. Saúde, amor, prosperidade e autoexpressão plena. A maior manifestação que você pode desejar no mundo é manifestar você. O plano divino sobre você. E aí, desse lugar, a cura verdadeira acontece. Desse lugar, eu não me preocupo. Desse lugar, eu descanso verdadeiramente. E você sabe o que é uma cura e restauração verdadeira para você manifestar todos os seus desejos? Eu não tô falando vida dos sonhos, não, tá? Eu tô falando desejo, gente. Eu tô falando desejo. Desejo. Carro, casa, dinheiro e um bom relacionamento. É você viver sem se preocupar. Na fé e confiança que tudo isso vai acontecer. E se não acontecer, que seja substituído pelo plano perfeito divino para você. Porque às vezes você quer, por exemplo, vou dar um exemplo. Às vezes você quer. Eu queria muito.
lá em 2024, ter publicado o meu livro. Só que eu tive que passar por um processo assim, bem profundo durante esse 1 ano e meio, para entender que esse era o momento certo. Que era agora. Que era nesse momento. Que é com o conhecimento que eu tenho hoje, que esse livro, que eu ia entregar esse livro de uma forma muito útil. E aconteceu. Porque às vezes você quer essa pessoa. Às vezes você quer essa quantidade de dinheiro. Às vezes você quer esse trabalho. Mas talvez não seja o plano divino para você. E aí o decreto é: Senhor, se for o plano divino, se for meu, nada pode me tirar. Se não for, que o plano divino seja realmente vivido na minha vida. Que seja o carro do plano divino, que seja a casa do plano divino, que seja o dinheiro do plano divino, que seja o bom relacionamento do plano divino para mim. Mas sabe o que acontece? A gente não quer. A gente quer agora. A gente quer viver agora. Eu quero agora. E aí, o que acontece? Porque eu, seu Deus, o Senhor, o teu Deus, te tomo pela mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. Deus está dizendo, ele te ajuda. Você está pronta para deixar ele te ajudar? Ó, a Lida falando: lembro de um culto da palavra veio até a ti sobre o teu livro, o qual você falou que estava escrevendo. Sim, depois da cruz. E eu falo, eu presenteei o pastor Jessé, que foi algo que transformou minha vida, foi essa mensagem dele. Enfim, tem várias, né? Mas o que transformou realmente é isso. Depois da cruz, gente. Depois da cruz, Deus tá lá segurado na tua mão. Ó, a Kelly falando: aceitar o plano divino para a minha vida. Aceitar o plano divino para a minha vida. Bom dia, Cimeia. Depois da cruz, vem o discernimento, vem a compreensão. Quer ver? Deixa eu ver. Acho que é no capítulo 6. Cadê aqui? Que eu falo aqui, ó. Eu me recordo de que quando confessei Jesus como meu Salvador, foi uma mensagem que falava depois da cruz. Foi depois da cruz que eu me entreguei à verdadeira cura. Parei de lutar com as minhas próprias armas e comecei a lutar com as armas divinas. Vi que realmente não estava tudo bem na minha vida e que eu estava nas trevas e tomei a decisão de sair daquele lugar. A cruz já é a sua esperança, mesmo antes de você perceber que estar sem esperança. Ela é a resposta antes mesmo de você entender que tem um problema. Em Cristo, quem está longe, perdido, exausto e resistindo pode encontrar luz e paz. Jesus não resistiu ao propósito que tinha aqui na terra. Ele entregou sua alma a Deus e seu corpo aos inimigos. Entendeu? Bom dia, Carla! A gente está falando sobre dúvida e medo. Nós estamos finalizando a live já. E eu vou deixar salvo aí no perfil. Não deixe de assistir, Cimeia. Eu falei sobre a dúvida e medo, que a dúvida e o medo é o que separa você dos seus desejos. Então é isso. Antes mesmo que você saiba, a cruz já é a esperança. Olha isso, gente. Preste atenção nisso. Se você não adquiriu... Gente, meus livros estão quase esgotados. Graças a Deus, para a glória do Senhor. E eu já tô mandando fazer outra leva, tá? Mas eu acho que eu ainda tenho uns 10 para poder disponível. Se você quiser, só falar comigo, tá? A aquisição é diretamente comigo. Só me chamar no direct ou no WhatsApp que tá aí no link da bio. E essa é
o ensinamento que eu quero compartilhar com você hoje. Depois da cruz. E vocês vão ver, gente, muita foto minha. Mostrando o que é meu sonho. Que tá lá na minha pastinha da galeria do Pinterest. E compartilhando aqui com vocês. Porque eu estou vivendo isso. Eu venho aqui falar pra você. Gente, eu não falo pra você de coisa que eu não vivo, não. De jeito nenhum. Só falo pra vocês do que eu vivo, do que eu experiencio. Eu sou laboratório. Eu experiencio e eu vim aqui contar pra vocês. Gente, é assim, ó. E eu vou abrir vagas, tá? Pra jornada de 5 encontros, que é o poder invisível da palavra. E nós vamos falar sobre o jogo da vida. Eu vou entregar pra vocês decretos. Tem os encontros, tem as aulas. Um preço super acessível que a gente vai viver agora em julho. Tô finalizando a turma de maio. E a gente vai ter agora junho. Geralmente foi abril, maio e agora vai ser junho e julho. Tudo bem? Espero que esteja realmente tudo bem com vocês. Se não estiver, assuma que nem tudo está tudo bem. E esse é o caminho realmente da verdadeira cura. E eu espero que essa live hoje possa dar um discernimento, sabedoria, inteligência e compreensão para você. E até amanhã na nossa próxima live. Beijo, beijo. Tchau, tchau.